meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Estou com muitas saudades e espero que isso tudo passe o mais rápido possível para a gente ficar juntos novamente. Hoje a nossa aula é de geografia, com o tema Os Climas do Brasil. Nós iremos relembrar um pouquinho da aula passada para poder compreender o nosso tema de hoje. Na aula passada, nós falamos sobre as zonas térmicas, zonas climáticas do planeta Terra. São 6 zonas: zona glacial ártica, zona temperada norte, zona intertropical ou tropical norte, zona intertropical ou tropical sul, zona temperada sul e a zona glacial antártica. Então, nós vamos relembrar um pouquinho só aonde que fica a zona que abrange a maior parte do nosso país. O nosso país, o Brasil, é um país tropical. Por que nós dizemos isso? Porque a maior parte do nosso país está localizada na zona intertropical ou tropical. Aonde que fica essa zona? É entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Então, toda essa parte aqui fica na zona intertropical ou tropical. Somente o sul do nosso país é que fica na zona temperada, a zona que fica abaixo do Trópico de Capricórnio. Como vimos na aula passada, o clima é o tempo de uma região. São as características climáticas que se repetiram durante um certo período e que elas permanecem iguais. O nosso país, por ter uma grande extensão territorial, por ser muito grande, ele foi separado em regiões com diferentes climas. O Brasil, ele possui, em sua grande maioria, por ficar localizado na zona intertropical, climas quentes, que são característicos desta zona climática. Alguns fatores que podem influenciar no clima de uma região são o relevo, a proximidade do mar, a temperatura, as massas de ar e as chuvas. Como eu já havia dito, o Brasil, por ter uma grande extensão territorial, possui diferentes tipos de clima. Lembrando que quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente é. Por que isso acontece? Porque neste ponto do planeta, aonde passa a linha do Equador, há uma incidência maior de raios solares. Os climas que existem em nosso país são tropical semiúmido, subtropical, tropical semiárido, tropical de altitude, tropical úmido e equatorial. Vamos conhecer agora as características, alguns pontos principais de cada clima brasileiro. Vamos começar pelo clima tropical semiúmido. Uma observação, como vocês viram, existem vários climas tropicais. Por quê? Como a maior parte do nosso país, o Brasil, está na zona tropical, foi dividido então o clima tropical em tropical semiárido, tropical semiúmido, tropical úmido e tropical de altitude, ok? Então vamos começar com tropical semiúmido. Este clima, ele abrange a maior parte do nosso país, na parte centro-oeste, nordeste e norte do Brasil. Este clima, ele é caracterizado por suas altas temperaturas e estações do ano bem definidas, com invernos frios e secos e verões quentes e chuvosos. Agora, o clima subtropical, ele se localiza principalmente na região
sul do nosso país, logo abaixo do Trópico de Capricórnio, ficando então na zona climática temperada sul, aonde a principal característica dessa zona temperada são as temperaturas amenas. Então, este clima, o clima subtropical, ele tem por característica suas baixas temperaturas. Este clima, ele apresenta também as estações do ano bem definidas, com invernos rigorosos, às vezes com a presença até de geadas e verões muito quentes. Este clima também tem como característica que as chuvas, elas são regulares, ou seja, elas são bem distribuídas ao longo do ano. Então chove o ano todo. Vamos conhecer agora um pouquinho sobre o terceiro clima, o tropical semiárido. Ele se localiza principalmente no sertão nordestino do nosso país. O clima semiárido, que se localiza em sua maior parte no Nordeste brasileiro, ele possui as maiores temperaturas do nosso país. Nele existem áreas com a maior presença de chuvas e outras áreas que vivenciam grandes períodos de seca. Vamos conhecer agora um pouquinho sobre as características do clima tropical de altitude. Este clima abrange principalmente as áreas serranas da região sudeste. Pega um pouquinho da região centro-oeste e da região sul, mas é bem pouquinho. As temperaturas desta região são as temperaturas mais baixas do clima tropical, que se concentram entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Então, dessa região tropical, a região tropical de altitude é onde estão as temperaturas mais baixas, devido à sua altitude. Neste clima, as chuvas são mal distribuídas durante o ano. Elas se concentram mais no verão e os invernos são secos. O clima que nós vamos conhecer agora é o clima tropical úmido, o nosso clima. A região em que moramos fica neste clima tropical úmido. Aonde ele se concentra? Ele se concentra na maior parte do litoral brasileiro, começando no Rio Grande do Norte e indo até o Rio de Janeiro. Este clima, o clima tropical úmido, ele é quente e chuvoso, pois recebe a influência da massa de ar tropical atlântica. Chegamos agora ao nosso, não menos importante, mas o último clima do nosso país. Ele se localiza principalmente na região norte do nosso país e ele está próximo à linha do Equador. Lembrando que quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente é. Então, uma característica desse clima são as suas altas temperaturas. E por ficar próximo à linha do Equador, verão e inverno não tem muita diferença de temperatura. Neste clima, chove muito, porque está situado na grande floresta amazônica. Então, a chuva é constante durante todo o ano. Agora, vamos relembrar um pouquinho sobre os climas do território brasileiro. O clima equatorial, predominante no norte do Brasil, é quente e úmido, pois chove muito por causa da grande floresta amazônica. Este clima é de calor e chuva, constante durante todo o ano. O próximo clima é o clima tropical, que se divide em tropical semiárido, tropical semiúmido, tropical úmido, tropical de altitude. O tropical semiárido é característico do Nordeste brasileiro. Há calor durante todo o ano e a vivência, ou seja, existem longos períodos de seca, sem chuva.
Tropical semiúmido é o clima predominante na maior parte do Brasil. Este clima possui uma estação chuvosa, no verão, e uma estação seca, no inverno. Tropical úmido, próximo ao litoral, não todo o litoral brasileiro, que vai do Rio Grande do Norte até Rio de Janeiro, com chuvas frequentes e mal distribuídas durante o ano. Possuem temperaturas elevadas ao longo de todo o ano. Tropical de altitude. Aparece nas regiões elevadas. As chuvas são mal distribuídas durante todo o ano, concentrando-se no verão. Subtropical. É o clima próprio do sul do país. É um clima que apresenta invernos frios, com geadas e chuvas durante todo o ano. Meus queridos, minhas queridas, essa foi a nossa aula de hoje, Climas do Brasil. Espero que tenham gostado do vídeo e se tiver alguma dúvida, estou à disposição para ajudá-los. Podem entrar em contato comigo. Um grande beijo a todos vocês, estou com muitas saudades. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!